Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste momento aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui fazendo um programa do Café com Fé. Como você está vendo o nosso início, ainda não inauguramos, o nosso local, o nosso estúdio, mas já não podemos parar, a obra não pode parar e nós vamos estar fazendo hoje aqui no local do Café com Fé mais uma edição do Café com Fé e você é o nosso convidado todo especial para participar juntamente conosco. Nós iniciamos agora há pouco a fazer o programa, como alguns irmãos já estavam acompanhando conosco e houve um problema na internet. Mas nós já retornamos novamente, eu acredito que agora vai dar para nós finalizarmos. Nós estamos aqui começando hoje uma sequência de estudos a respeito de sucesso, a respeito de vencer batalhas, e colocamos aqui três pilares. Três pilares, eu denominei esse nome de três pilares para o sucesso na vida. Quais são esses pilares, pastor? Esses pilares são Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, família. E em terceiro lugar, o ministério. O ministério, a igreja, seu trabalho, a sua empresa, seja lá qual for a sua ocupação. E está conosco aqui o pastor Jonas, que vai estar nos ajudando também, nosso parceiro. Passou um tempo aí de folga, viajando aí pelos Dubais da vida. E hoje retornou para estar conosco novamente. E nós vamos estar falando a respeito desses pilares durante a semana. Só que hoje nós sabemos, meus irmãos, que sobre todos, embaixo de todos os pilares e todas as colunas existe algo chamado alicerce, baldame, a base, a fundação para que se possa construir pilares sobre uma construção. E é o texto que nós vamos estar escolhendo hoje, pastor Jonas vai ler e nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que é alicerce, do que é baldame, do que é fundação e sobre o que você está construindo a sua casa, a sua vida. Boa noite, pastor Jonas, a paz do Senhor. Boa noite, pastor João, a paz do Senhor. A paz do Senhor a você que está aí conosco, que vai adentrar também na live, nos prestigiar. Nós vamos aqui estar fazendo leitura da palavra de Deus e vamos aqui estar trazendo esclarecimento em termos das verdades a qual o Espírito Santo tem nos mostrado em termos desses alicerces a qual nós precisamos para ter esse sucesso. Assim, diz a palavra de Deus: todos aqueles que, pois, a qual esse escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que esse edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo-se a chuva, correram-se os rios e assopraram-se os ventos, e esses combateram aquela casa, e ela não caiu, porque essa estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e a não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, a qual esse edificou a sua casa sobre a areia. E me diz, e descendo-se a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E a palavra diz, e foi grande a sua queda. Nós estávamos aqui comentando em termos dessa palavra e tem duas formas de nós aqui analisarmos essa palavra de Deus. Uma, irmão, é trazer na parte espiritual e a outra é numa parte física. Eu queria aqui comentar numa área espiritual, em termos de como verdadeiramente nós poderíamos ter esse alicerce no reino espiritual com Deus. Então nós vamos ver uma coisa aqui, como diz a palavra, pastor João? Que ele diz, aqueles que escutam a minha palavra e esses voltam a praticar. Eles não só ouvem, mas eles começam também a estudar, colocar em prática. Eles começam a não somente só ouvir, mas eles começam ali a vasculhar a forma de que sentido teria aquela palavra, de que forma ela foi colocada, para que verdadeiramente havesse esse crescimento, havesse essa edificação no reino espiritual. E quando viesse aqui, como diz aqui, chuva, eu posso trazer para o nosso dia de hoje, quando vier as aflições, quando vier as dificuldades, quando vier as angústias, você não serás abalado, você não serás atingido. Por quê?
Porque a base que você tem, o alicerce que você tem edificado está através da palavra, e esse alicerce está em Cristo Jesus, né? E o homem que é um insensato são aquelas pessoas que hoje ouvem a palavra de Deus, mas em compensação não buscam estudar, não buscam analisar, não querem verdadeiramente se aprofundar, ter conhecimento, e muitas das vezes, pastor João, se deixam levar por doutrinas que hoje, enganosas, né? Que hoje está levando muitas pessoas à perdição. Você já viu aquela pessoa que entra hoje na igreja, aí quando o Senhor traz uma palavra verdadeira como se fosse uma repreensão, não gostei da ministração de hoje, e sai. Por quê? Não tem um alicerce nas coisas de Deus, porque não quer buscar o verdadeiro conhecimento de Cristo. Então é por isso que há essa comparação de dois tipos de pessoas que no tempo de hoje nós estamos vivendo. Pastor Jonas, é como se você tivesse um carro, uma Ferrari, e não soubesse usar ou não usasse. Né? Você pode dizer, como o senhor falou aí, né? Você ouve, você escuta aquilo ali, mas você não pratica. É como se você tivesse algo e não usasse. Isso, né, pastor? É verdade. É como se você comprasse um imóvel e não usasse. Quer dizer, você só diz que tem, mas você não se apropria, você não usa, não põe em prática aquilo que você tem para usar, então se torna inútil. Não adianta só ter, se a gente não consegue exercer naquilo, né? É que nem um ser humano que hoje é doido para ter um carro, né? Como o senhor falou aí. Compra um carro, mas eu não sei dirigir. Mas se tu tá com um objeto, por que não meter a cara para tentar aprender? Então hoje tem muitas pessoas que têm esse mal. Eu quero ter um conhecimento. Eu quero ter uma vida estruturada com Deus. Eu quero verdadeiramente ser essa pessoa que nada vai me abalar. E hoje nós estamos vendo que tem fonte para todo tipo de conhecimento, irmão, e as pessoas não buscam estudar. Então, na área espiritual, nós vamos ver que tem muitas pessoas que hoje estão passando, quando vem esses vendavais, está vindo essas aflições, abandonam verdadeiramente porque não tem esse alicerce do conhecimento da palavra de Deus. Pode até ouvir, como diz aqui a palavra, mas não busca praticar. Não pratica. Né? E o que vem a ser, como eu posso preparar esse alicerce? Né? Como eu posso preparar, pastor Jonas, essa fundação para que o vento não venha derrubar a minha casa, não venha destruir o meu ministério, não venha destruir minha família, meu trabalho, minha empresa? O que eu devo fazer? Eu falo aqui um pouco da área da construção, porque também sou pedreiro, né? Trabalhei muito tempo de pedreiro, e eu me lembro que quando nós vamos construir uma coisa, a primeira atitude de um mestre de obra, de um pedreiro, é calcular, é planejar a fundação, pastor Jonas, a fundação aonde vai se erguer uma casa, onde vai se erguer um prédio. E o que eu acho interessante aqui na nossa vida, pastor, é que a fundação não aparece. Né? Às vezes você passa um ano construindo um prédio, quando depois de um ano você vê aquela estrutura toda, mas você passa ali um ano construindo uma fundação, quando você termina, ela não aparece. Né? Então, o que eu entendo disso? É um trabalho praticamente oculto, é um trabalho íntimo, é um trabalho particular, né, que as pessoas não vão ver em você. As pessoas vão ver o teu alicerce, as pessoas vão ver a tua fundação quando o teu prédio estiver construído. Quando a tua casa estiver pronta e as pessoas vão observar esse rapaz, ele passou um tempo construindo o alicerce e ninguém nem viu. Né? Mas quanto mais tempo nós levamos para construir um alicerce, mais seguro fica a casa. E eu quero levar aqui para um lado aqui interessante, me veio à mente, a respeito de o alicerce, ele se torna uma espécie de raiz, né, pastor? E eu sou um caboclo do interior, meu pai era um caboclo do interior também, e eu me lembro que tem no interior do Amazonas, aqui no Amazonas, eu trabalhei no Iranduba, e do outro lado do Iranduba
tem uma ilha chamada Ilha da Paciência, lá da frente do Iranduba, porque ela é muito longa. Ilha da Quando você pega a rabeta, você sobe, você olha a ponta da ilha, você corre, meu amigo, tem que ter paciência. Por isso tornou a Ilha da Paciência. E o que acontece? Quando você chega na frente do Iranduba, na beira do rio, você olha para o outro lado, você vê a vegetação quase toda da mesma altura. E lá no meio tem um pé de samaúma. O pé de samaúma, ele é o pé de árvore mais alto que tem no estado do Amazonas, no meio da floresta. E eu, estudando um pouquinho a respeito dele, descobri que a raiz tem quase o seu tamanho, pastor Jonas. Se ele tiver 50 metros de altura para cima, 60 metros de altura, a sua raiz também tem. Isso significa o quê? Que ele tem uma base para suportar a sua estrutura, pastor Jonas. Interessante isso aí. E uma coisa que me chamou a atenção, como o senhor falou que o senhor trabalha na área de construção, e é uma das coisas que o senhor tocou num ponto que me chamou muita atenção, e hoje trazendo para a nossa área espiritual também, assim, nós podemos fazer essa comparação. Tem pessoas que talvez dentro do como edificar a casa espiritual, né, pastor? Muito boa essa colocação. Aí o que acontece, irmão? Às vezes tem pessoas que olham para você e dizem assim, mas eu não vejo esse irmão se movimentando em nada. Eu não vejo esse irmão fazendo nada aqui em prol da igreja, um exemplo aqui para você entender. Mas você vai ver que às vezes esse irmãozinho por detrás dos bastidores, ele sempre está fazendo algo que verdadeiramente diante dessa sociedade, diante desse povo, ele não demonstra. Cavando o alicerce. Isso, porque olha, o senhor falou isso aí, Deus me trouxe em memória, uma certa vez eu conversando com umas certas pessoas, eu disse, irmão, hoje muitos querem ser coluna. Coluna é vista e é fácil de ser quebrada. Eu disse agora, quem me mostra, como o senhor falou, me mostra o alicerce, os baldames que estão aí enterrados, que são esses que estão sustentando hoje as igrejas. Né? Então hoje você vai ver que são essas pessoas que hoje não são vistas, não é aquele que vai dizer, poxa, meu pastor, conta comigo, aí vai chegar lá, vai trazer para os seus melhores banquetes, não, porque eu gosto de primiciar, aí você, mas tá vendo o outro ali? Não primicia, não obedece, mas não sabe que o irmãozinho lá está pagando um alto preço, está chorando, às vezes ele é a base da igreja, e é ele que é a sustenta, estrutura. Glória e a Deus. Muitas das vezes, aí o cara que está lá de bicho, mas isso aqui está de pé por causa de mim. Só que Deus está dizendo, não é por causa de você, é por causa daquele que está lá no oculto, se humilhando, chorando. E é por causa dele que eu estou segurando, para que o tempo não desmorone. A base de toda a igreja, às vezes, está nessas pessoas que não são vistas, irmão. Eu me lembro, pastor Jonas, aqui de uma parábola, né, uma história, uma conjectura que se faz para exemplificar alguma coisa. Daquele pastor pregando uma certa vez, já faz tempo já que eu ouvi isso, acho que o senhor deve ter ouvido também, alguém contar, que o camarada era um grande pregador, era um grande movimentador de multidões, né, milagre, tirava o paletó, jogava em cima do pessoal, aquele negócio todo, e na igreja dele tinha uma senhora, uma anciã, né, uma velhinha, né, que não tinha oportunidade, que não pregava, não cantava, não fazia nada, e um certo dia morreu os dois. E esse camarada, a parábola nos conta, né, a história, que ele chegou na fila no céu, o anjo estava lá com a caneta e aquele famoso livro, aquele livro das obras, né, que está escrito todas as coisas ali, e a história diz que quando ele chegou diante, o anjo lia as obras, né, por exemplo assim, a pastora Simone Torres, aqui as suas obras, aqui está a sua coroa, aqui está a sua pedra. Pastor Jonas Souza, aqui está a sua coroa, aqui está a sua pedra, pelo trabalho que o senhor fez na terra. E quando chegou a vez desse camarada, é até engraçado a gente dizer isso, chegou a vez dele, o anjo trouxe uma pedrinha bem pequena para entregar para ele, disse, não, está errado. Está errado porque eu tinha um ministério grande, uma igreja próspera, um grande pregador, um movimentador de multidões, né, e me vem à mente aqui, só que não tinha alicerce. Aí ele saiu da fila reclamando, murmurando, aí vem a irmã Maria, a irmã velhinha, aleluia. Aí quando ela chegou, o anjo trouxe uma coroa enorme com as pedras, entregou, colocou na cabeça dela, o cara ficou olhando, está errado. Aí o anjo disse para ele, o teu ministério era próspero por causa desta irmãzinha, que era o alicerce da igreja, que era o baldame da igreja. Então eu quero dizer para você o quê? Que você muitas vezes não é visto, mas você é o alicerce da sua igreja. Você se fortalece, você vai buscar
os diamantes mais preciosos, eles são encontrados nas maiores profundezas da terra. As pessoas hoje andam, pastor Jonas, com uma pedra de diamante no anel, aqui no brinco, no colar, né? Andam todo enfeitado de diamantes, mas não sabe que a pessoa que proporcionou, né, esse diamante teve que cavar muito fundo, teve que sofrer, teve que passar frustrações, sono, teve que correr perigo de vida para que esse diamante chegasse até a sua mão. Então o que é alicerce? Alicerce é colocar em prática a palavra de Deus. Não só ouvir, edificar a sua vida, alimentar a estrutura do baldame, do alicerce, é quando você se alimenta da palavra de Deus. E ainda quando ela fica mais forte, pastor, é quando você coloca ela em prática. Verdade. Sim. Como o texto nos diz aí, é aquele que ouve e pratica. Quer dizer, ele está edificando a sua casa. Ele está colocando em prática aquilo que ele aprendeu, é a edificação da casa, pastor. E uma coisa que eu vejo aqui também, que nós podemos até trazer para a pessoa entender, que uma pessoa edificada, ela tem a capacidade de edificar outra. Uma pessoa estruturada, ela tem capacidade de estruturar outra pessoa. Por quê? Porque ela busca um conhecimento, né? E essa palavra conhecimento, muitas pessoas às vezes entendem que é só estudar. Mas o conhecimento também ele vem adquirido na prática, através de prática, através de experiência que você vive, né? Então hoje nós estamos vendo que tem muitas pessoas que praticamente hoje diz que são estruturadas, mas em compensação não tem prática, não tem esse conhecimento que eles têm que se aprofundar cada vez mais. E hoje nós estamos vivendo uma época em que uma pessoa hoje assume uma posição, já se coloca naquele hábito de ser o conhecedor, e às vezes você faz uma pergunta, mas agora não, mas depois eu vou te trazer uma resposta. Nós estamos vivendo uma época de hoje que, como para você entender no dia que nós... Por que essa palavra ela traz para nós algo interessante? Como o pastor João falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Você não vê, você vai em cantos que às vezes você vê aquele lugar cheio. Aí o cara diz, eita, que aqui é cheio do poder. Só que muitas das vezes, irmão, é só oba-oba. Não tem estrutura. Não tem palavra. Hoje nós trocamos esse conhecimento da palavra por coisas que hoje verdadeiramente tem conduzido um povo a uma perdição. Porque hoje, se você ver, mostre para mim um canto aonde as pessoas pregam uma palavra que para te trazer uma edificação, se é montoeiro de gente. Agora vai num canto onde as pessoas só sabem falar de coisas que são desagradáveis para Deus, tu vai ver um monte de gente. Por quê? Porque, como diz aqui, nós vamos ver que hoje nós trocamos o alicerce, né? Porque quando ele fala aqui em termos dessa construção, eu entendo aqui quando ele diz que essa casa que foi edificada na rocha, ela traz o verdadeiro ensinamento de Cristo, onde a palavra também traz como rocha o nosso Senhor Jesus Cristo. Então se eu não sou alicerçado em Cristo, eu não posso dizer que eu tenho raiz e eu não posso dizer que eu tenho uma boa estrutura. Verdade. Né? Porque quem é verdadeiramente a base que hoje me sustenta é Ele. É Cristo. É Cristo, irmão. E hoje as pessoas trocaram isso. Hoje você vai num canto que as pessoas dizem, olha, fulano está de pé por causa de mim. Porque se não fosse eu, não é por causa de nós. Não temos que E hoje, pastor Jonas, a igreja vive de troca. Isso. Vive de barganha. Né? Quer dizer, eu vou na igreja hoje, eu vejo um anúncio na igreja, de uma igreja que está anunciando, você venha para cá, dê a sua oferta, faça seu propósito, faça seu voto, que as portas vão se abrir. As portas não vão se abrir se você fizer um propósito. As portas já estão abertas quando você está dentro do propósito de Deus. A Bíblia diz que o Deuteronômio 28 diz que as bênçãos nos seguiriam, que as bênçãos correriam atrás de nós. Então eu não preciso correr atrás de bênção. Não ter uma vida edificada na palavra me faz um crente mendigo. É isso, pastor Jonas. Eu vou estar pulando atrás de bênção, atrás de porta aberta, atrás de chave, mas eu mesmo não tenho uma edificação para a minha vida. Deixa eu perguntar aqui da pastora Simone. Tem alguém nos assistindo, pastora Simone? Tem
Ney Mesquita. Assistindo. Ney, meu sobrinho, Lucinei, um abraço. Que Deus abençoe em Cristo Missionária Jesus. Ana Fátima Costil, Pastor Vanderlei. Missionária Ana Fátima está em Florianópolis, né? Catarina. Está lá em Santa Catarina e está nos assistindo. Um abraço, missionária. Já estamos com saudade. Pastor Vanderlei Pastor Vanderlei, meu amigo, que Deus abençoe. e a Estela. E a Estela Freitas, a nega. Essa é a nega mais bonita, a índia mais bonita que tem aqui no Amazonas é a Estela. Tá bom? Um abraço, te amo. Meus irmãos, o nosso tempo é curto, Já mas... estamos 20 minutos. Para 20 minutos, nós temos aí mais uns 5 pela frente. Mas para nós concluirmos, Pastor Jonas, essa palavra, nós falávamos a respeito da edificação que vai suportar as colunas, né? Se eu tivesse de dar um conselho para alguém hoje, foi o que o senhor disse agora há pouco: não queira ser coluna, né? Que todo mundo vê depois de pronta. A coluna, nem quando ela... Interessante, quando a coluna está sendo feita, ela é colocada dentro de uma caixaria. Ninguém vê ela, né? Aí você tira aquela caixaria, a coluna aparece. Quando você tira a caixaria do baldame, ele não aparece. E o que as pessoas querem hoje é aparecer. As pessoas querem estar em evidência. Mas para que esteja em evidência, para que essa casa que você está construindo permaneça, porque o problema não é construir a casa, Pastor Jonas. O problema é você fazer uma fundação segura para essa casa não cair mais tarde. Verdade. E nós temos visto muitos lugares aí onde prédios foram abaixo, né? Prédios bonitos, mas como aquele prédio tão bonito, Pastor Jonas? Aquele prédio desabou porque aí eu estava ouvindo uma entrevista de um prédio desse que desabou em São Paulo. Aí o repórter lá, o técnico, né, o repórter perguntou do técnico quais seriam os motivos que aquele prédio tenha vindo abaixo. Ele disse, talvez, ele não deu certeza, mas ele disse, talvez uma estrutura mal feita e um material de segunda categoria. Uma estrutura mal planejada, mal feita e um material de segunda categoria. E a pergunta que nós fazemos para você é: o que você está usando para edificar a sua casa? Será que você está usando a internet? Será que você está usando filmes, tirar exemplo de filmes que são ficção? Ou você prefere se edificar na palavra? Eu sou um camarada que eu sou meio oculto, pastor. A minha vida espiritual, a minha vida de oração, a minha vida de busca com Deus, eu não divulgo para ninguém. Tem pessoas que gostam de divulgar. Eu não acho errado quem faz. Eu pego o celular, eu estou aqui no monte, eu estou na vigília. Pô, se eu estou no monte, eu estou no celular, meu irmão. Eu estou aqui na vigília, o fogo está caindo e eu estou no celular. Então, eu não faço questão de mostrar a minha vida espiritual. Eu faço questão de mostrar o fruto do nosso trabalho, de procurar edificar. Olha, nós construímos esse pequeno local aqui para fazer o Café com Fé, Foi preciso fazer uma estrutura de madeira segura para que ele não caísse. O importante não foi aprontar ele, foi importante saber quanto tempo vai durar e como está firmado essa base, tanto a base estrutural como a base espiritual que Deus tem nos dado, pastor Jonas. E o que eu posso aqui finalizar para você, meu querido amado irmãos, é ver o terreno em que você verdadeiramente busca edificar tudo isso. De que forma? Tem pessoas que dizem, vá aonde você se sinta melhor. Eu te aconselho, vá aonde tem ensinamento da palavra. E nem sempre você se sente bem. Isso. Por que isso? Porque muitos terrenos que você tenta edificar uma casa, muitas das vezes, por mais que você coloque ali tudo em um planejamento, faz a melhor arquitetura de tudo, mas muitas das vezes por a terra ela não ser boa, às vezes acaba sempre corroendo. Então quando você busca um solo rochoso, bem firme, você pode edificar, como disse o pastor João, com os materiais adequados, a tua casa ela vai durar bastante. Então se você buscar conhecimento em Cristo e se aperfeiçoar na palavra de Deus, você vai ser uma pessoa bem estruturada e edificada, e você suportará tudo isso que vai vir, chuva, vento e o que mais vier, você vai conseguir se manter de pé, porque sendo a estrutura, você vai ver que Jesus é a raiz a qual verdadeiramente você está edificado e colocado sobre ele, amém? Pastor Jonas, eu queria, a mente da gente vai se abrindo e as coisas vão chegando, mas o nosso tempo é muito curto. Mas
Eu gostaria que em 2 minutos, eu vou falar 2 minutos e o senhor vai falar das 2. Me veio aqui à mente uma coisa agora interessante, né? Tem pessoas nos assistindo, pastor Jonas, que elas estão construindo um prédio, que elas estão edificando as suas vidas, que elas estão levantando um edifício. E tem pessoas também nos assistindo, pastor Jonas, que esse edifício já caiu. Levantaram esse edifício, não fizeram o alicerce, não fizeram o baldame. E o que fazer agora, pastor Jonas? O prédio caiu, a vida desmoronou, o casamento se acabou, a vida financeira foi embora, a vida espiritual, ministerial, o prédio literalmente, pastor Jonas, veio abaixo. O que Deus pode falar para essa pessoa através da minha vida, sua vida, pastor Jonas? Eu construí, pastor, não fiz direito, o prédio não foi bem edificado e o prédio caiu. E agora, o que fazer? Eu vou fazer uma explicação resumida na minha vida para que isso possa servir de lição. Eu fui uma pessoa também que logo no começo do meu ministério eu fui frustrado, né? Busquei conhecimento, busquei um alicerce de uma forma errada. Quando desmoronei, pedi de Deus uma outra oportunidade. E isso me veio uma palavra chamada recomeço. Aonde foi que eu não soube colocar o ingrediente correto, as formas certas, para que verdadeiramente quando viesse a construção, aquilo tivesse verdadeiramente bem alicerçado. Então, se você caiu, se você tentou edificar e viu que a casa não foi a base bem estruturada ainda tem a possibilidade de você recomeçar. Volte, veja onde foi que praticamente você não colocou, porque eu acredito assim, toda a casa ela tem que ter um material adequado. Tu não vai construir uma parede de 4x4 com 2 sacos de cimento. Você tem que ter um material adequado para você verdadeiramente a quantidade certa para você poder concluir tudo aquilo. Então hoje, para nós na área espiritual, o que nós precisamos é do recomeço, e o recomeço é começar buscando como hoje muitas pessoas têm deixado de buscar. É orar, vai jejuar, vai buscar a palavra de Deus, abrir uma oportunidade de um curso que você vai se aprimorar no conhecimento da palavra dali, vá. Mas vai ter muitas pessoas que também já não têm mais essa estrutura, não tem uma casa edificada, que vai tentar te paralisar. Não vale a pena recomeçar, né? Não vai, desiste, porque eu já fiz isso e não deu certo. Talvez para ele não possa dar certo, mas para você vai dar. Porque quando eu botei isso na minha cabeça, que eu disse o que importava era eu buscar do recomeço e ver aonde é que eu estava errando e tentar botar o material adequado, hoje há 10 anos, é a troncos e barranco, como diz a palavra, mas hoje eu vejo que Deus, através da palavra, através de todos os sacrifícios que nós temos passado, Ele tem me colocado... Hoje o vento sopra e a casa não cai mais. Não cai mais. Glória a Deus. E eu, para encerrar aqui, somente dizer a seguinte coisa. Me veio à mente aqui agora há pouco, o Espírito de Deus me falou aqui, mandou um e-mail na minha mente, falando a carta de João, escrevendo às igrejas da Ásia. Lembra-te de onde caíste, retorna lá, conserta, se for preciso quebrar alguma coisa, quebre, se for preciso se desligar de alguma coisa, se desligue, e procure saber, como disse o pastor Jonas, qual foi o material que você usou errado e qual foi o material que você deixou de usar. Se você puder se fortalecer, buscando um curso, buscando um ensinamento, se aproximando de pessoas, pastor Jonas, que possam acrescentar na sua vida. Eu ouvi do professor esses dias, nós fizemos um curso de juiz de paz, e ele falou uma coisa interessante: se afaste de pessoas que levam você para trás, se afaste de pessoas que puxam você para baixo e reconstrua o seu edifício, a sua casa, a sua família, seu trabalho e o seu ministério. Meus irmãos, quando começamos a falar, quando começamos a pregar, o tempo voa. Muito obrigado, que Deus... Olha, isso foi só uma pincelada do que vai ser falado a respeito dos 3 pilares: Deus, família e ministério. Tá bom? Nós falamos sobre o alicerce, o baldame. Nos dias decorrentes vamos estar falando sobre os pilares. Falamos do alicerce, agora vamos falar das colunas que tem que ter na nossa vida. Os 3 pilares que nós temos que estar bem com eles, pastor Jonas, para que nós tenhamos uma vida de sucesso. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero agradecer aqui a pastora Simone, a todos os irmãos, pastor Vanderlei, Vanusa,
o Júnior, pastor Júnior Mangabeira, que Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. E só dizer o seguinte, rapidamente, ainda está o nosso concurso para ganhar a caneca, tá bom? Você se inscreve no YouTube, deixe sua mensagem aí juntamente conosco, que nós vamos pegar o seu nome e vamos colocar aqui na caneca do jeito que você quiser e vamos entregar aí para você, tá bom? Deus abençoe, pastor Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, seja bem-vindo de volta ao Café com Fé, Amém. tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém.